Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Um abraço para todos meus irmãos, minhas irmãs de todo o Brasil e de todos os estados, lá da Alagoa, Ceará, todos os estados da cidade de Quixó. Um abraço para os irmãos de Quixó, que comentaram aqui no meu canal. Um abraço para vocês. Daí. Eu fico muito feliz, muito grato por vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que estão comigo, já caminhando já quase 5 anos. Estamos nessa jornada, nessa caminhada e vamos junto. Vamos junto, como diz. Vamos junto. E nós estamos juntos. Estamos navegando. E o nosso capitão é Cristo. Estamos caminhando rumo à eternidade. Porque todos nós um dia temos que enfrentar a eternidade. Porque a nossa vida aqui é passageira, como disse Abraão, sou peregrino na terra, que longe estou do meu lar. Nós somos um peregrino aqui nessa terra. E o tema da mensagem que eu tenho para todos nós, meus irmãos, é essa curiosidade. Porque o ser humano é curioso. Muitas vezes as perguntas não temos resposta. Nós não encontramos a resposta para aquilo que nós perguntamos, principalmente uma criança. Uma criança é muito curiosa. A criança gosta muito de saber. E muitas vezes a mãe sofre, porque a mãe não tem uma resposta para aquela criança, porque a criança pergunta 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, talvez a mesma pergunta. Mãe, quem é Deus? A mãe tenta responder. Deus é o nosso Pai Celeste. Onde ele mora? Ele mora no céu. Mas Deus tem mãe? Não, Deus não tem mãe. Mas quem faz comida para ele? Quem lava a roupa dele? Quem cuida dele? Aí a mãe tem que procurar se ajeitar. E não para por aí. Eu começo a querer saber. Mas por que ele não está aqui junto com nós? Por que eu nunca vi ele? Ele tem filho? Ele tem irmão? Já que ele não tem mãe, e o pai dele? Aí a mãe vai tentar, sabe? E depois a criança começa com outra pergunta. Por que a vovó está aqui deitada dentro deste caixão? A vovó morreu. Mas o que é morrer? Morrer foi morar com Deus. Mas por que ela foi morar com Deus? Porque Deus o chamou. Mas por que Deus não deixou ela aqui junto com nós? Pode ser uma avó, pode ser uma tia, um tio, isso eu estou dizendo uma avó. Mas e ela foi morar no céu? Foi. E lá ela vai comer o quê? Lá tem comida para ela comer? Tem alguém para viver, para cuidar dela lá? Então a criança faz muita pergunta para uma mãe. E aquela mãe, como diz o Faustão, do programa Se Vira nos 30. Tem que se virar nos 30, aquela mãe. Porque tem criança que faz uma pergunta e deixa para lá. Por isso que hoje as mães preferem colocar lá, dar na mão da criança um celular. Pelo menos a criança passa o seu tempo lá com aquele celular. Porque o meu filho, no tempo do meu filho, quando meu filho era ainda criança, ele fazia muita pergunta à sua mãe. E ela muitas vezes respondia, daí a pouco ele vinha e queria saber o porquê.
E como você vai? Porque quando uma pessoa, ela é uma pessoa já crescida, é mais fácil de entender, mas uma criança é difícil. Aí você manda a criança para a escola. A criança, quando vai para a escola, já começa a se desenvolver, aí já começa a ficar melhor para a mãe. Mas enquanto aquela criança está pequena dentro de casa, aquela criança faz muita pergunta para a mãe. O pai pouco, porque o pai talvez chegue em casa um pouco meio apressado, o pai sai, o pai chega, talvez a criança está dormindo, mas sobra para a mãe a curiosidade. Por isso que o tema da mensagem é essa curiosidade. Aí, quando essa criança cresce, se torna ali um adolescente, ele resolve, por convite de alguém, conhecer. Vamos conhecer a minha igreja. A minha igreja está em festa. Vamos lá, que você vai ver que lá é uma benção, né? Isso, aquilo, outro. E por curiosidade, ele vai até lá. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui por curiosidade, tanto fala, eu vou lá para ver esse negócio, para ver se é verdade. Então o adolescente vai para a chamada igreja. Você tem lá música, cântico, jovens tocando e cantando e falando e tal, e aquele povão entra e sai e tal, opa, o lugar, mas ele não entende nada, só está vendo gente. Ele está vendo um povo ali entrando e saindo, um povo, ele não está entendendo nada. Dali a pouco, quando está já chegando, aproximando o fim, vem aquele tal, um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Já não sabe nem aceitar Jesus. Você aí, que tá aí, quem é que trouxe ele aí? Ah, é meu amigo, tá. Ele não, fala para ele, você não quer aceitar Jesus. Olha, aí o pregador, o pastor aí tá convidando. Você não quer? Vai lá na frente. Vai lá. Bom, agora o negócio é o seguinte, você tem que se batizar. Ele nem sabe o que é batismo. Batiza. Agora você tem que participar da ceia. Então, essas três coisas, aceitar, batizar e cear, são três coisas que me ficou na minha mente. Eu perguntava, por que aceitar? Porque se ele já fez tudo, se ele já morreu na cruz, e eu, por falta de conhecimento, eu dizia, pelos nossos pecados, por que eu tenho que aceitar o quê? Não, você tem que aceitar, porque se você não aceitar, você não vai para o céu. Mas como não vou? Porque a decisão é sua, nós temos livre-arbítrio. Você quem decide se você quer ir, há dois caminhos. Naquele tempo existia os crentes naquela época, coisa aí de 40, 50, 60 anos atrás, imitava a Igreja Católica. Eu ia na Aparecida do Norte, na Aparecida do Norte eu via guardanapo, toalha de rosto, toalha de banho, tudo com frase, com foto da Aparecida, com nome, na xícara, prato, enfim, tudo. Lembrança da Aparecida do Norte, E os crentes começaram a mesma coisa. Quadro da Arca de Noé, quadro ali dos dois caminhos, um caminho largo, um caminho estreito. Aquele caminho largo tinha muita gente caminhando, mas lá no fim daquele caminho tinha um enorme fogo que simbolizava inferno. E no caminho estreito tinha poucas pessoas caminhando. E lá na frente estava Cristo de braços abertos. Ele se apegava naquela parte que Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram e andam por esse caminho largo. Então era comum
quadro ali da passagem de Moisés no Mar Vermelho, prato com versículo bíblico, xícara, guardanapo, toalhas e assim por diante, com frases bíblicas, salmo sendo vendido, Salmo 23, Salmo 91, vários tipos de salmo para as pessoas colocar na parede. É uma idolatria. Isso é uma idolatria e um comércio. Essa que é a verdade. Bem, eu dizia, aceitar. Você tem que aceitar. Para que ele possa entrar na sua vida e fazer morada dentro de você. Bom, tudo bem. Agora você tem que batizar. Mas batizar para quê? Para tirar pecado. Mas eu batizar, você tem que batizar e o pecado tem que ser levado nas águas correntes, não é em água parada. Mas por quê? Porque João Batista batizou, mas a Bíblia diz que João batizou no Jordão porque havia muita água. Ali não está dizendo que era porque a água era corrente e levava os pecados, não. Ali estava dizendo que havia muita água ali próximo de Jerusalém, e aonde o povo era batizado, ali muito tanque existia em Jerusalém, mas o lugar mais apropriado, lugar melhor que João Batista encontrou foi no Jordão. Mas me levaram para ser batizado numa água corrente, no ribeirão que corria água, porque diz que os pecados tinham que ir embora. E eu vi essa tolice, essa ignorância de um pastor e um dos maiores teólogos aqui da cidade, da nossa igreja. Acabou de batizar o povo numa chácara, aqui numa grande piscina. Ele pediu para o proprietário, que é muito amigo da gente, esvaziar essa piscina. Ele falou, por quê? Porque a piscina está imunda. A água que está aí dentro, vocês não podem entrar aí dentro. Porque se vocês entrarem dentro dessa água, vocês vão se contaminar. Mas veja aonde está a burrice de uma pessoa. E eu perguntava para mim mesmo, onde está o pecado? O pecado está na alma. E aonde está a alma? A alma está ligada ao espírito. Então essa carne não tem. Não, mas a carne também peca. Por que a carne peca? Porque a Bíblia diz que quando nós nascemos no pecado. Mas como nós nascemos? Que Deus? Aí eu começava dentro de mim mesmo, que Deus seria esse? Quando uma criança nasce, ela já nasce já com pecado. Não, porque Davi diz lá no Salmo 51, versículo 5, em pecado me concebeu minha mãe, fui gerado em pecado. Você vê ali em João capítulo 9, os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Quando vira aquele ceguinho, aquele meu jovem cego, quem pecou? Ele e os seus pais para que nascesse cego. Qual foi a resposta de Jesus? Ele pecou. Jesus não disse isso. Nem ele pecou, nem seus pais. Foi para que através dele se manifestasse a glória de Deus. Mas lá na frente, quando aqueles fariseus, saduceus, começam a discutir com aquele ex-ceguinho, eles dizem para ele, você é nascido todo em pecado e quer nos ensinar a nós, e expulsaram ele. Então, para eles, quando nascia, já nascia em pecado. Mas olhando para Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Então ele está dizendo ali que a alma está atrelada ao corpo. Corpo e alma está junto, há uma confusão na cabeça desse povo, porque quando Jesus disse no capítulo 12, versículo 3 de Lucas, não temei aquele que mata o corpo, antes temei aquele que mata o corpo e tem poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Irmão, aqui é o que Jesus está falando. Deus joga a alma, o corpo no inferno. O que é inferno? Sepultura. O corpo e a alma está atrelada, a alma é sua mente, está atrelada ao corpo, meu irmão. Então você vê como é que
que hoje, graças ao bom Deus, que a nossa mente, os nossos olhos foram abertos e nós hoje estamos vendo, estamos enxergando o que antes nós não enxergávamos. Então isso me passava pela cabeça. Então, como eu estava dizendo, curiosidade. Quando é criança faz tanta pergunta à mãe, seus pais, e muitas vezes a mãe tenta consertar, arrumar, fala, e muitas vezes não convence a criança. E aquela criança cresce. Depois, quando ela entra dentro desse movimento religioso, vem de encontro com ela. Outra coisa que mexe com o consciente dela. Ela começa a pensar, mas como? A água? Então, se a água, eu pensava comigo, se a água tira pecado, então por que eu continuo com pecado? E se o meu corpo tem pecado, quando esse corpo for para a sepultura, vai ser destruído pela terra. O pecado acaba. Não, o pecado está na alma. E o que é a alma? A alma está atrelada ao espírito. O que é espírito? Não tem resposta. O que é alma? Não tinha resposta. É o que nós vemos hoje, nós da graça, esclarecemos o que é corpo, o que é alma e o que é o espírito. Você que é da graça, você sabe. Não tem dúvida. Você que é da graça, você é uma excelente pregadora da verdade. Não adianta hoje a pessoa chegar perto da minha esposa e fazer uma pergunta para ela se ela não está mais na igreja, porque ela está desviada, ela tem a resposta na ponta da língua. Você também, que é da graça, você tem. Mas porque a minha igreja, não sei o quê, eu não estou indo esses dias, mas eu sei que eu estou em pecado, eu sei que eu estou meio desviada, eu sei que está acontecendo essas coisas comigo porque eu deixei de orar, eu deixei de fazer. Não, não é nada disso. O que você tem que passar, outro não passa no seu lugar. Mas voltando para o termo da mensagem. Aquela pessoa passa por tudo aquilo ali. Você tem que dizimar. Mas por que eu tenho que dizimar? Porque você tem que ajudar a obra do Senhor. A obra do Senhor tem que expandir através da sua contribuição. E não só isso, aos domingos, você jovem tem que sair distribuindo folheto. Folheto para quê? Fazer propaganda. Para quê? Comércio. Nada mais do que isso. Porque se ali tivesse escrito só um versículo bíblico, um ou dois versículos bíblicos, mas atrás está carimbado o nome do pastor, o nome da denominação, a rua, o local, os dias de culto, está tudo marcado ali. Isso é comércio. Porque se eu estivesse lá entregar para você aqui, ó, a palavra, leia esse versículo que você vai sentir bem. Não, tá a propaganda junto ali. Então, meu irmão, as pessoas entram, ficam ali dentro, fazendo pergunta e não há resposta, como aquela criança faz tanta pergunta à sua mãe e não tem resposta, a mãe não consegue explicar, a criança quer saber de onde veio Deus, quem são os pais de Deus, e a mãe não consegue. Assim, você, dentro dessa denominação, você não tem a resposta certa, mas quando você entra por essas portas, que é a graça, você encontra tudo o que você quiser. Porque o que você quiser saber, você não precisa nem perguntar a mim, porque não sou só eu que sou pregador da graça. Mas nós temos vários irmãos da graça. Você pode chegar e perguntar para ele. Meu irmão, eu quero saber. Isso assim, assim, assim. A resposta já vem direto. O que é a verdade? A verdade é essa. E pronto, acabou. Eu bati de frente, eu não aceitei quando ouvi a graça. Por quê? A minha mente estava tomada, uma lavagem cerebral. Puseram dentro da minha mente todo tipo de imundícia. Eu bati de frente, não aceitei o meu irmão Geraldo. Oh, meu irmão Geraldo, que Deus continua te iluminando e Deus continua cada dia mais te enchendo dessa sabedoria, desta graça, para que o Brasil, até o mundo todo, possa um dia conhecer esta verdadeira graça.
e eu não concordei, mas Deus trabalhou de uma forma maravilhosa, por intermédio do irmão Geraldo e a minha pessoa. E o Espírito Santo me abriu o entendimento. Eu, logo em seguida, mandei um testemunho para ele. E falei para ele, meu irmão Geraldo, daqui mais uns tempos, eu vou também abrir um canal. Eu vou falar desta maravilhosa e bendita graça. Meu irmão, vou ficando por aqui. Não há dúvida, a curiosidade existe dentro de velhos pastores, teólogo, que faz pergunta e não consegue entender. Está aqui dentro a resposta, mas eles não conseguem. Fique com esta palavra. Compartilhe. Curte e compartilhe. Graça e paz para todos vocês.